essa live aqui não é uma live e esse assunto aqui não é só um assunto de biologia. A gente não tá falando só sobre vírus. A gente precisa discutir por que esse vírus ainda existe. Por que tem gente morrendo por esse vírus? Onde essas pessoas estão? Qual é a cor da pele dessas pessoas? Por que essa doença foi negligenciada até agora? E principalmente, por que só agora a gente tá se preocupando? Se a gente não entender toda essa contextualização, não resolve nada. A próxima doença vai surgir daqui a pouco e vai acontecer exatamente a mesma coisa. Então, sem a contextualização, sem a organização necessária, a gente vai sofrer com isso agora. E se não for para Mpox, vai ser para outro vírus, vai ser para outra doença. Então, o que é esse Mpox? Mpox é causada por um vírus do gênero Orthopoxvirus. Eu tô lendo a minha cola aqui do lado, então do gênero Orthopoxvirus, que é o mesmo gênero da varíola humana. Então, a varíola, só para lembrar para vocês, é a doença que mais matou gente na história da humanidade. Então a varíola tinha uma altíssima taxa de mortalidade, principalmente em crianças, e matou, sempre que a varíola chegava numa cidade, ela exterminava, ela acabava com aquela cidade. Tem alguns trabalhos que tentam dizer, por exemplo, que a varíola foi muito importante no fim do Império Romano. Um surto de varíola destruiu o centro de Roma e isso ajudou o Império Romano a desaparecer, certo? Por que vocês que estão assistindo, por que a gente que está aqui falando não se preocupa mais com a doença mais séria da história da humanidade? Porque a varíola foi erradicada em 1978, porque o mundo tomou uma decisão de fazer uma coisa que é vacinar as pessoas. Então as pessoas foram vacinadas contra a varíola. A última onda de vacinação que a gente teve aqui no Brasil foi em 1979. Eu sou de 80, eu não tomei vacina contra a varíola. Por quê? Porque a vacina contra a varíola tinha efeitos colaterais significativos. As pessoas passavam muito mal com aquilo. Só que a doença foi erradicada. A doença deixou de existir no mundo. Não há vírus circulante da nossa variante de vacina hoje em dia. Olha que mágico, olha que espetacular. A vacina, que tem gente que critica, tem gente que fala que faz mal, erradicou uma doença que matou milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas na história da humanidade. De registro, a gente tem 5.000 anos de história da varíola. E ela só acabou agora, tá? Ela só acabou nos últimos 70 anos. Se vocês quiserem saber mais sobre essa história, vocês podem escutar essa história lá no Biologia em Meia Hora, o maior e melhor podcast de biologia do país. Vocês vão escutar um episódio sobre varíola e ele é incrível, tá bom? Incrível. Então é só você clicar, procurar no Biologia em Meia Hora que você vai escutar essa história da varíola toda. E uma outra coisa que é importante é que existem vírus dessa mesma família para outros animais. Como, por exemplo, tem um tipo de vírus desse Orthopoxvirus, que é um vírus muito parecido e que causa uma doença muito parecida em outros primatas. E a gente usualmente pega esse vírus e chama ele de vírus do macaco ou varíola do macaco. Por quê? Porque ele não é nativo do ser humano. Esse vírus é nativo de outros macacos, tá? A gente mudou esse nome porque se a gente ficar chamando de varíola do macaco, as pessoas vão matar macacos, porque pessoas são burras. Então é Mpox. Então a Mpox é um vírus que nativamente não é um vírus humano. Só que o contato com esses animais frequente fez com que em algum momento da história esse vírus passasse pra gente, tá? Por enquanto, a mortalidade que esse vírus causa, ela não é nem próxima da mortalidade que a varíola causava. Só para vocês terem uma ideia, existem relatos da varíola humana causando 90% de mortalidade em crianças. Imagina chegar uma doença que mata 90% das crianças. Então, no caso da Mpox, isso não é verdade, tá? Uma coisa que pode ter acontecido é que esse vírus não passou diretamente dos macacos para a gente. Tem alguns trabalhos que mostram que esse vírus provavelmente passou para ratinhos, para roedores, e que aí sim ele passou para a gente.
Parte do contágio continua sendo um contágio outros animais humanos, mas a gente já tem trabalhos mostrando que o contágio humano também é possível, tá? Então existe uma possibilidade de você ter uma transmissão entre humanos e humanos. Por enquanto, é por contato direto. Então você tem que ter contato com as secreções dessas feridinhas. É como se fosse uma catapora. Então você produz umas bolinhas assim. Eu não vou mostrar aqui porque não vem ao caso. Mas isso está diretamente ligado ao contato por secreções. Alguns estudos começam a discutir que pode haver contato pelo ar, mas isso ainda não é bem estabelecido. A maior chance de você ter contato, de você se contagiar, é um contato prolongado por secreções, por enquanto, tá bom? Uma outra coisa que é importante a gente dizer é que tem os trabalhos mostrando que existe uma possibilidade de transmissão através do sexo, através de troca de fluidos humanos, então não só das secreções das feridinhas, como também uma possibilidade de contato de transmissão vertical da mãe para o bebê quando ela está grávida. Então, do neném ou não nascer, ou você tem um aumento da taxa de mortalidade de fetos, ou do neném já nascer doentes e cheio desses problemas, tá bom? O contato, a transmissão para os nossos animais domésticos ainda é pouquíssimo estudadas. A transmissão que a gente conhece é entre outros mamíferos que são outros mamíferos que não são domésticos, não domesticados, tá? Os principais sintomas da Mpox e desse tipo de doença são os seguintes. Então vou colocar aqui na tela. A gente tem os sintomas iniciais são febre e dor de cabeça, dor de garganta e tosse, o inchaço das glândulas linfáticas do pescoço, da axila e da virilha, dores nas costas e dores musculares e fadiga. Então aqui, são sintomas comuns a qualquer doença viral. Esse é um dos problemas dessas doenças virais. Uma outra, e aí aqui algo mais sintomático, é a erupção cutânea, que são aquelas bolinhas, aquelas feridinhas que vão surgir, que podem causar dor e aparecer em diferentes partes do corpo, como rosto, braços e pernas. Entre 2 e 3 semanas, as lesões podem cicatrizar e melhorar. Após isso, a pessoa não é mais contagiosa. Então, o que é importante a gente lembrar é que as lesões têm um papel muito importante no contágio. A taxa de letalidade dessa Mpox varia entre 3 a 6% atualmente, mas ainda está em investigação. Só para vocês terem uma ideia, na época da Covid, lembrando que a Covid é uma doença transmitida pelo ar, lembrando que a taxa de contágio da Covid é muito mais rápida, lembrando que não é só mortalidade que importa, não é só letalidade que é importante. Lembrando que a taxa de contágio de uma doença para o ar é muito mais rápida, vai pegar em muito mais gente, pode matar muito mais gente, mas para vocês terem uma ideia, você tem uma taxa de contágio que ela é menor, uma taxa de mortalidade da Covid menor do que 1%. Então a gente precisa lembrar que isso no mundo todo, tá? No Brasil isso passou de 1% fácil, lembrando que o Brasil é proporcionalmente um dos países que mais morreu gente de Covid no mundo. De novo por negligência, de novo por um governo negligente, de novo por um governo que tinha um plano, e esse plano é bem claro para todo mundo que está assistindo, tá bom? Beleza? O Guilherme perguntou, quando lava a pele com as feridas, o esgoto fica contagioso? Aparentemente não, Guilherme. Aparentemente não, mas a gente sabe muito pouco sobre esses casos. Mas voltando aqui ao roteiro. Então, quando você pega a Mpox hoje, ela tem as variantes, ela tem 2 clados. Ela tem o clado 1 e o clado 2. Em 2022, o que chamou a atenção foi o clado 2. Mas o que você tem que gerou o alerta essa semana é o clado 1B. O clado 1B é um clado que tem uma taxa de transmissão maior. Por isso
que aparentemente é esse clado 1B que está chegando a mais lugares. Então, chama a atenção porque o clado 1B é o que está chegando na Europa, é o que está chegando no Brasil, é o que está chegando na América do Norte e é o que está chegando na Ásia. Então, o que está se espalhando com mais facilidade é o clado 1B, tá bom? Existe vacina para Mpox? Existe vacina para Mpox aprovada no Brasil. Então, existe vacina para Mpox aprovada no Brasil, mas por enquanto não há necessidade de vacinar a população inteira. Então, quem é vacinado no Brasil? Principalmente pessoas que são imunossuprimidas, então aquelas pessoas que por alguma razão, por algum remédio, por alguma característica biológica, têm um sistema imunológico mais fraco e principalmente pessoas que trabalham na saúde, da área da saúde, que podem ter mais contato com isso. Então, que podem estar num posto de saúde, por exemplo, e aparecer uma pessoa doente com um Mpox. Então, você tem hoje você tem vacina, mas no Brasil essa vacinação ainda não foi e não é recomendado que seja, tá? Não é a questão, não é o ponto ainda de vacinar todo mundo. Nós não chegamos nesse ponto, mas existe vacina e alguns grupos de pessoas que estão num risco maior estão sendo vacinados. O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que toda e qualquer substância que você colocar no seu corpo vai ter um efeito. E que essas vacinas também podem ter efeitos adversos. Então, por enquanto, o que todo mundo fala, o que todos os cálculos mostram é que os efeitos adversos da vacina ainda não compensam os benefícios que ela vai trazer, porque a doença não está espalhada no Brasil ainda. Mas caso isso aconteça, a vacinação se fará necessária. A gente precisa lembrar também, em relação à vacinação, que o Brasil tinha entrado no mapa dos países em que a taxa de vacinação de crianças estava muito baixa. E que uma mudança de governo, e o governo tem um monte de crítica ao governo atual, mas uma mudança de governo rapidamente, em 1 ano e meio, tirou a gente desse mapa de país que não vacina a gente. Então a gente precisa entender também o básico de vacinação, tá bom? Beleza? A gente ainda não... A Mpox, a princípio, não é uma doença que precisa do uso de máscara, porque a transmissão dela acontece de uma outra maneira, tá bom? O que começou a acontecer? Essa doença negligenciada no continente africano começou a se espalhar. Então, a hora que ela começa a se espalhar, ela começa a chamar a atenção. E a hora que ela começa a chamar a atenção, começa a sair do continente africano, os países do mundo começam a se preocupar. Por quê? Porque agora a nossa preocupação é que podem surgir variantes, podem surgir mutações, podem surgir alterações nesses vírus que aumente essa taxa de contágio e que principalmente faça com que a doença se espalhe com uma mortalidade muito maior. Então, a grande questão é que agora que o risco é mundial, vamos dizer assim, agora que o risco começou a chegar nos países considerados desenvolvidos, a gente pega e usa o nosso órgão, que é a Organização Mundial da Saúde, para olhar e falar, opa, pode dar merda, tá bom? Então, o que a gente está vendo agora é o resultado final de uma negligência do mundo em relação à saúde das pessoas. E é super importante a gente lembrar que é a saúde das pessoas de um lugar, é a saúde das pessoas com uma característica, é a saúde das pessoas que são pobres, é a saúde das pessoas que são periféricas. E nesse caso específico, a saúde das pessoas que são pretas. Então vocês que estão aqui, eu faço live toda terça e quinta. Vocês que estão aqui hoje na live, vieram aqui desesperados, atrás de informação de uma doença que acomete pessoas do continente africano desde muito tempo, que tem matado gente lá há muito tempo.
Se isso está acontecendo há muito tempo lá, por que a gente só está ouvindo agora? A gente só está ouvindo agora porque o problema chegou em lugares que parecem mais importantes do que outros. A gente só está ouvindo sobre dengue agora, só está ouvindo sobre vacina para dengue agora porque ela está chegando no norte econômico. A gente só está ouvindo falar de mpox agora porque está chegando no norte econômico, porque a Europa está começando a sentir isso. A gente precisa olhar para esse caso como um caso assustador de como pode surgir uma nova pandemia. Então a mpox é uma nova pandemia? Não, a mpox não é uma nova pandemia. Ela pode se tornar? Pode. Mas a gente não pode fingir mais que isso não está acontecendo nos lugares. A gente não pode fingir mais que as pessoas no Brasil não morrem de dengue. A gente não pode olhar para isso e tratar isso como uma coisa normal, como algo que poderia ter vacina e não tem. A gente não pode olhar para as coisas só quando derem merda na Europa ou nos Estados Unidos ou em lugares que tem dinheiro. Por quê? Porque quando dá merda, daí dá uma merda que não tem solução, que aí vai morrer um monte de gente. Quer dizer, já morre, né? A gente só não liga. Do mesmo jeito que morre no Brasil e a gente não liga. Certo? Então a gente precisa sim começar a ter uma visão maior de mundo. Parar de olhar para o nosso umbigo e cobrar isso das pessoas. Então a gente finge no Brasil, e a gente está falando do continente africano por causa da mpox, que tem origem conhecida lá, mas a gente finge que as coisas que acontecem no Brasil não estão acontecendo também. Beleza? Então a gente espera a doença chegar nos lugares, em lugares específicos, em lugares que são colonizadores, em lugares que continuam explorando esses países para finalmente olhar para essas doenças. O Larry falou, a gente quem? Cobrar quais pessoas? A gente precisa ter um papel político, Larry. A gente precisa cobrar o nosso governo. O poder que a gente tem é esse. Qual é a cobrança que a gente faz em relação ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal em relação a vacinas? Qual é o papel que a gente exerce político na sociedade que não seja só votar 2 vezes a cada 4 anos? Como a gente se organiza para fazer esse tipo de cobrança? Onde está o dinheiro que é investido no Brasil? Como que o dinheiro do governo federal, estadual e municipal é usado? Por que a gente perdeu independência em relação à vacina? O que a gente precisa fazer para voltar a ser um produtor de vacina mundial? Qual que é o papel geopolítico do Brasil no mundo? Porque quem fornecia vacina para muitos dos países africanos era o Brasil. A gente deixou de produzir. Quanto custa produzir vacina? Por que o Butantan só agora voltou a ter uma fábrica de vacina? Onde está o dinheiro para pesquisa? Para onde vai o dinheiro? Por que é interessante comprar coisas de vacina de fora? Todas essas perguntas têm que ser feitas. Por que tem anti-vax como deputado federal? Como a gente escolhe os nossos deputados? Como a gente se organiza? Quais cobranças a gente pode fazer e para quem a gente pode fazer? Por que divulgadores científicos, quando falam de vacina, apanham tanto? Quem são os pesquisadores de vacina do Brasil? É isso. E aí o que é assustador é a gente está vendo a história acontecer de novo na nossa frente e nada muda. Apesar que no Brasil mudou. O Samuel falou porque tem eleitor antivax. Por que tem eleitor antivax? Onde a gente está errando? Por que tem gente assistindo essa live que não quer tomar a vacina para Covid? Por que o YouTube diminui o alcance do vídeo que fala de vacina? Por que a gente aceita que o Conselho Federal de Medicina tenha negacionista científico? Por que a gente não exerce pressão nesses caras? Onde está isso? É esse tipo de discussão que a gente tem que ter. É esse tipo de organização que a gente precisa fazer. É esse tipo de mudança que a gente precisa lutar.
tanto aqui na internet, e aqui eu vou falar para vocês, quanto fora da internet. Qual que é o papel político que vocês exercem na família de vocês? Quais conversas que vocês têm com os tios de vocês? No grupo do WhatsApp da família? Porque eu não vou conseguir convencer todo mundo, eu só sou mais um careca barbudo falando na internet. O Matheus tem acompanhado comigo. Hoje não tem corte, hoje não está organizado para corte. O Matheus se vire depois. A gente lança vídeo de vacina, só surge antivax lá falando besteira. Qual que é o nosso papel nesses contextos? E sim, Larry, a gente tem um monte de crítica ao governo atual, a gente tem um monte de crítica à política fiscal do Haddad, a gente tem um monte de crítica ao corte de verba, a gente tem um monte de crítica a tudo isso. Beleza, o que a gente vai fazer a partir de agora? Mesmo assim, o governo atual é melhor que o anterior. Em relação à saúde, com certeza. A gente precisa se organizar, a gente precisa olhar para isso e falar, tá bom, qual que é o nosso papel nesse contexto? Tá? E a gente olha para isso acontecendo e assim, pode ser que a Mpox não seja a próxima pandemia. Na verdade, a hora que você olha pro padrão da Mpox, a hora que você olha para tudo, pode ser a próxima pandemia, mas não é tão provável, mas a próxima pandemia está aí, batendo na porta. Gripe aviária nos Estados Unidos. A chance de ter alguma coisa transmitida pelo ar é muito grande. Então, gente, a gente precisa entender todo esse contexto que eu estou falando desde o começo da live, de colonialismo, de histórico, de construção, de por que a gente tem negligência, de como a gente deixou a Mpox chegar no ponto que está chegando agora, de como país a gente vai se organizar para isso. Então é isso que a gente precisa fazer.